Eu sempre começo dizendo, quando me perguntam isso, eu começo dizendo que eu fui criado como filho da natureza e não como dono dela, né? E isso já me coloca, eu acho, numa fatia muito exclusiva, infelizmente, né? E assustadoramente, de seres humanos que se pensam pertencentes à natureza e não como seres separados da natureza, que usam a natureza como recurso, né? Então, essa ideia de ser pertencente da natureza, eu acho que foi me guiando até, né, desde sempre até onde eu estou hoje. Criado em 2015, na favela da Babilônia, onde a gente está até hoje, de uma maneira muito orgânica. De um lado, a gente tinha moradores que pagam por uma conta de luz muito cara e de péssima qualidade. E do outro lado também tinham empreendedores sociais, que vinham com alguns conhecimentos e tinham uma certa bagagem de cooperativas de energia, era até um belga, que já tinha vivenciado sobre isso lá na Bélgica. E aí, em 2015, com o boom que a energia solar teve desde 2012, posso falar um pouquinho depois sobre isso, a Revolução Solar surgiu lá na comunidade da Babilônia, no Leme, para atender tanto a Babilônia quanto a Chapéu Mangueira, né? E desde então, a Revolução Solar criou uma metodologia que a gente chama de ciclo solar. Além das instalações de energia solar, a gente também tem um programa de formação profissional, onde a gente capacita moradores como instaladores solares e eletricistas, e também um programa de educação e cultura, voltado para disseminar, assim como vocês estão fazendo agora, os conhecimentos sobre energia solar, sobre sustentabilidade. Esse ano, historicamente falando, né, a pesca, o oceano ele sempre foi considerado algo para você extrair, né, um local de extração, extrativismo mesmo. O ser humano evoluiu vendo o oceano como uma forma de obtenção de alimento, obtenção de lucro e tudo mais. E de uma determinada geração pra cá, essa coisa vem mudando, né? Até a década de 80, tartaruga marinha era recurso pesqueiro. Então as pessoas matavam tartaruga para fazer sopa de tartaruga. Hoje em dia... sustentabilidade é algo novo. Exatamente. E pra gente falar hoje em dia, para qualquer criança que a gente vai matar uma tartaruga, ela já vai achar estranho. Mas se a gente falava isso para uma criança da década de 60, era algo totalmente comum. Então, historicamente, existia, sim, essa visão de exploração do oceano, né, do mar, para o sustento, seja econômico ou seja para alimentar. E, num determinado momento para cá, esse jogo tem um pouco virado para uma visão um pouco mais de... Exatamente, de preocupação, porque a gente, sim, depende do oceano para uma questão econômica, mas também para o lazer, para o turismo, e principalmente para a manutenção da vida da Terra. Sem as espécies, sem o oceano, esquece. Ninguém mais, nós não estaremos mais aqui. Alimentos mesmo, porque grupos a gente vai entrar de novo no ultraprocessado, que são os alimentos que um dia talvez eles possam ter sido um alimento in natura, e aí eles foram manipulados e acrescidos de algumas coisas, ou um dia eles nem foram sequer um alimento in natura, então eles sempre foram uma produção ali de alguma coisa, um químico, alguma coisa. Então existem, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, todo mundo que já comeu, que são aquelas batatas de mercado. Existem muitas daquelas opções que não tem batata. Tipo assim, Pringles eu acho que talvez seja batata. Faz muito tempo que eu não leio uma tabela nacional do Pringles, mas, por exemplo, que o primeiro ingrediente, as tabelas de ingredientes, elas são constituídas a partir do ingrediente que mais tem. Então, por exemplo, se eu for comprar um suco, a primeira coisa que tem que ter ali é a polpa da uva, etc. Muitas vezes o que tem primeiro é água, ou talvez o que tem primeiro ali é açúcar, né? Dando exemplo do suco. Uma boa mas dica, quando a gente fala de batata, por exemplo, muitas vezes é farinha de trigo. Cadê a batata? Aí... fécula de batata ou massa de batata vem depois? O que é isso? Será que não é uma batata? Pessoal, a batata que vocês estão comprando aí, ela pode não ser batata. Não é uma batata. São os grandes desafios. Primeiro, porque todo mundo acha que sustentabilidade é uma coisa cara, difícil, complicada de se implantar. O que não é. Efetivamente, às vezes, você até tem redução de custo, tem aumento de lucro dentro da empresa, você tem mais engajamento de colaboradores. Então, o desafio é você conseguir falar sobre esse assunto de uma forma simples.
você conseguir motivar as pessoas a mudarem o que elas fazem no dia a dia de uma forma fácil, de maneira que ela entenda que aquilo está gerando um valor para ela pessoalmente, né? Com a mudança também de geração, as pessoas da minha geração têm uma preocupação muito menor com esse assunto, porque elas não vão viver, elas já estão vivendo num planeta muito prejudicado pelas mudanças climáticas, mas elas não vão viver muito tempo. As gerações Z, milênio, né, que são, e as que vêm depois, são gerações que vão sofrer muito, porque a tendência é as coisas piorarem cada vez mais. Então, se isso não for solucionado, não for diminuído, não houver uma preocupação em diminuir esses impactos negativos, são essas gerações que vão sofrer. Sim. E elas estão sendo cada vez mais agentes de mudança, né? Não somente na vida pessoal, mas também nas empresas, porque são as gerações que estão virando gerentes, que estão... Teve a Eco 92, o Fórum Global, né? Então teve realmente uma conscientização assim internacional pela primeira vez no Rio de Janeiro. Sim, um marco. Né? Infelizmente não foi aproveitado tudo aquilo que as pessoas viram, né? Tudo aquilo que a imprensa passou, né? Infelizmente 30 anos se passaram, né? É o tema de hoje no mundo inteiro. A gente já está trabalhando isso, inclusive, e quando a gente viu o problema no mundo, porque vieram delegações, né, para o Rio de Janeiro, e cada país tem o seu problema peculiar. Então, o Rio de Janeiro, nós temos uma baía. Em Nova York, você também tem uma baía. Em Miami, você também tem uma baía. Então, são... problemas diferentes, parecidos, mas diferentes. E um mostrando o problema para o outro. E como é que você pode acabar com aquele problema? Daquela companhia Toyota, no Japão, eu lá assistindo e tal. Desperdício zero e tal. O cara perguntou assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui com o meio ambiente? Como é que vocês estão tratando o meio ambiente? Aí o diretor chamou o outro e tal. Então, o que nós estamos fazendo pelo meio ambiente? Não sei, vamos ver então. Aí o ambientalista entrou na fábrica pela primeira vez. Olha. E olhou o pessoal fazendo aqueles pontos de solda. E o que acontecia com o ponto de solda? Caía o borrão no chão. O cara vinha, varria e jogava aquele borrão daqueles resíduo químico de direto malha no de lixo. ferro. Contaminado. Aonde? Na natureza, jogava no lixo. Não tinha nenhuma preocupação. Não, Né? o que o ambientalista faz? Ele vê o problema Sim, e traz busca a solução.